Maravilha, à vontade. Obrigado. Tá ótimo. Bom, gente, primeiro eu gostaria de agradecer a Suami, né, primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui e agradeço também ao Centro SAI de Pendotiba, a todos os irmãos, pelo convite. É uma honra poder estar aqui reunido com vocês. Estar perto dos devotos é a melhor coisa do mundo, né? Essa sanga na qual a gente deve buscar ao máximo sempre fortalecer, incentivar, motivar, né? No meio de tanta atividade, de tanta situação, de tanta coisa na vida que a gente tem, né? Que a gente enfrenta, mas a gente deve viver essa vida com o nome do Senhor nos lábios, né? Nos nossos pensamentos e fazendo de tudo para seguir os seus passos, né? E para fazendo de tudo para tentar viver de acordo com a sua mensagem, de acordo com o seu desejo. E essa fala de hoje, eu queria falar, eu pensei num assunto assim no qual eu gosto muito, né? Que é essa questão do comportamento do devoto, né? Do que é ser um devoto sai, porque eu acho que esse é o objetivo de todos nós aqui, né? Sai Baba dizia que todos os outros mestres, né, que devoto mesmo, ele contava nos dedos, né, verdadeiro devoto, né, e Krishna falou, né, de dentre milhares, milhões que me buscam, né, dentre de um a cada, não lembro assim, mas assim, de entre milhões, um que realmente me busca, né? Então, assim, isso é para a gente ver, né, a caminhada que a gente tem, né, até realmente alcançar, né? A gente hoje eu me considero um aspirante espiritual, né, um aspirante a devoto, para que um dia eu possa alcançar esse estado devocional completo, né, no qual Sai Baba e todos os mestres nos falam, né? E a graça da vida da gente realmente possa ter. Então, com as bênçãos de Swami, a gente vai refletir um pouquinho hoje sobre o que é ser um devoto sai. Que não é, é uma pessoa apenas que participa de um centro, né, ou que canta, ou que lê, ou que participa das atividades, né, mas sim que vive, né, ali com pensamento, palavra e ação, sempre com uma oferenda a Deus, né? E esse trio, Sai Baba fala muito, né, da importância desse trio, né, do pensamento, palavra e ação, que a gente deve ter coerência. O devoto ele deve ter coerência, né? O devoto ele não pode pensar uma coisa e falar outra. Assim como ele não pode, o que é pior ainda, ele falar uma coisa e fazer outra, né? Isso é pior ainda. Então, Sai Baba ele sempre chama atenção que a gente deve estar muito atento a isso, né? E aí, assim, gente, eu acho que a maioria aqui me conhece, né? Mas o meu nome é Vitor, eu sou devoto de Swami, né? Sou membro do Centro de Vila Isabel desde a barriga da minha mãe. Tive essa honra, essa graça, né? E de crescer ali nesse ambiente sagrado, divino e de poder estar até hoje trilhando, né? Eu estou com 30 anos agora, de poder estar até hoje trilhando esse caminho espiritual junto à minha família e a todos esses irmãos maravilhosos, né? E, assim, dando continuidade, Swami, ele dizia o seguinte: o que significa se autodenominar devoto de Sai? Vocês devem promover o amor e desenvolver a unidade. Vocês devem se considerar membros de uma família, filhos de um Deus. Só então vocês têm o direito de se autodenominar devotos de Sai. Não guardem rancor contra os outros, independentemente do que digam. Acolham tudo, considerando para o seu próprio bem. Né? Então, aqui, Swami diz que para a gente se autodenominar um devoto de Swami, né, a primeira coisa que a gente deve é promover, desenvolver esse amor, né? E com isso nós vamos desenvolver a unidade, né? E reconhecer que, na verdade, a humanidade ela é uma grande família, né? Todos nós, por isso que a gente fala, né, irmão, irmã. Então, todos nós somos irmãos e irmãs, né? Todos nós somos de uma mesma família.
Então, por isso, quando a gente olhar para uma pessoa, seja um desconhecido ou não, a gente deve ter essa consideração de irmão, de parente mesmo, né? Assim como a gente trata ali um parente, um amigo muito querido, Sai Baba diz que a gente deve tratar a todos assim. E acolher a tudo, né? Considerar tudo para o nosso próprio bem. Eu gosto, gente, de trazer muitas frases de Swami, né? Que eu acho que é muito importante a gente refletir em cima do que ele diz. Então, é uma prática que eu tenho comigo mesmo e eu tento sempre trazer ali, né? Como se fosse um círculo de estudos, né? Trazer o que Swami fala sobre esse ponto e para que a gente possa conversar aqui um pouquinho, né? Então, a questão, eu acho que é justamente essa: é como agradar a Deus, né? Satisfazer a Deus através do nosso comportamento, né? E alguns pontos, né? Hoje a gente vai falar isso, alguns pontos do que o Swami considera, né, que uma pessoa tenha para que ela seja, né, um devoto. E o que é o comportamento devocional, né? O que é o comportamento de um devoto? E um verdadeiro devoto, ele não é medido por palavras, né? Mas pelo perfume das suas ações. Esse título também é muito bonito, né? Que o perfume do devoto é o amor, né? E assim, por que isso, né? Porque por onde a gente passa, né? Por onde a gente passa, seja a pessoa devota ou não, essa pessoa ela deixa uma fragrância, né? Ela deixa ali ou uma sensação boa, né? Uma energia boa, um odor bom ou um odor ruim, né? Um cheiro bom ou um odor. E aí, Swami, em 20 de outubro de 63, ele disse o seguinte: pratiquem o que eu ensino. Isso é o bastante. É tudo o que eu peço. Então, olhem só, olha a força que tem isso, né? Tudo que Swami nos pede é que a gente pratique, que a gente viva de acordo com os seus ensinamentos. E ele diz que isso é o suficiente, isso é o bastante, né? E falando desse perfume, né? Sai Baba também, perdão, o Senhor Buda, ele tem uma frase que é muito bonita, né? Que ela diz assim: "Sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere", né? Ou seja, seja como o sândalo que perfuma o machado que o fere, né? Então é muito bonito isso, né? Você imagina ali um machado perfurando o sândalo, né? Quer dizer, o sândalo ele está tomando uma machadada, né? Ele está sendo extremamente ferido ali. Mas quando o machado tira, né? Ele sai do sândalo, ele está com total fragrância do próprio sândalo, né? Ou seja, ele perfuma. Então, assim, é uma frase que eu sempre, desde que a primeira vez que eu escutei, ela me marcou muito, né? Porque eu acho que realmente é isso que a gente deve ser. E a gente deve ser esse sândalo. Então, quando algum machado, quando alguma situação, alguma pessoa nos atingir, né, que ela receba essa fragrância desse amor, né? E aí, Sai Baba, ele diz o seguinte: ainda hoje há muitos que cantam bhajans e dão palestras sobre questões espirituais, mas são incapazes de se livrar do mau cheiro dos desejos mundanos, né? Então, olha só, eu que estou aqui falando agora, né? Ele diz que tem muitos que cantam bares e dão palestras sobre questões espirituais, mas são incapazes de se livrar do mau cheiro dos desejos mundanos. Até que a menos, até que menos que desistam dos desejos mundanos, eles não podem atingir o estado de pureza. Eles estão acostumados a uma vida materialista. Eles cantam bhajans, meditam, etc., com o objetivo de preencher suas aspirações mundanas. Né? Eu mesmo já me peguei fazendo muito isso, né? Você está ali, às vezes cantando, meditando, né? Mas no fundo ali está desejando alguma coisa, né? Ah, Senhor, por favor, me conceda essa bênção, né? Que eu possa conquistar isso, conquistar aquilo. Você está ali no meio do bhajan e está pensando nisso, né? Então, o sono está chamando a atenção aqui para isso, né? Que no meio das atividades espirituais, a gente tem ainda essas aspirações mundanas. Eles podem, ele continua, eles podem ser comparados à manteiga misturada com a água. No caminho espiritual, não se deve dar margem para o mau cheiro dos desejos mundanos.
É o cuidado que a gente tem que ter com os desejos mundanos, a atenção que a gente tem que ter para isso. Algumas pessoas chamam a si mesmas de devotos, mas estão se tornando mais por causa de seus desejos. Essas pessoas podem ser chamadas de devotos? Não, não. Se elas fossem realmente devotos, como poderiam emitir mau odor? Seu corpo, mente, intelecto e também suas ações estão contaminadas com impureza. Então, Sai Baba aqui, isso foi em julho de 2002, ele, ele chama muita atenção aqui nessa parte dos nossos desejos, né? E ele é algo que ele sempre também reforçou muito, do quanto que a gente tem que ter cuidado com os desejos, né? Ele propôs aquele limite do programa limite aos desejos, onde a gente deve estar muito atento a forma que a gente gasta a nossa energia, né? A forma, e só de falar a gente está gastando energia, né? A gente tem que ter muito cuidado com tudo isso, a forma que a gente está gastando o dinheiro, né? A forma que a gente está gastando o nosso tempo. Então, tudo isso a gente deve trabalhar, o devoto ele deve buscar o máximo possível trabalhar esse limite aos desejos e a forma como ele está, né, empenhando ali as suas ações. E aí, gente, Swami, ele também enumera 18 pontos como as principais características, né? Swami colocou 18 pontos. Claro que existem, pode falar em centenas, né? Mas, e Sai Baba também já falou sobre tantos outros, mas ele enumerou 18 pontos. Eu achei muito legal isso, né? Das principais características do devoto, né, do Senhor, que eu gostaria de compartilhar com vocês. E a primeira, Swami coloca como não odiar ninguém, né? O devoto ele não odeia ninguém, né? Esse sentimento só de falar ele já traz uma ódio, né? Ele já é uma palavra muito forte, né? Então o Sai diz que o devoto ele não odeia ninguém. O segundo ponto ele diz que o devoto ele é amoroso e gentil com todos, né? O devoto ele é sempre amoroso, ele é sempre gentil, ele tem sempre a gentileza em todas as suas ações. Terceiro ponto é que ele é livre de apego e senso de meu, né? Então, o devoto ele não tem esse senso de apego, né? De não, isso é meu, aquilo assado é família, tudo isso são coisas que a gente deve buscar trabalhar, né? E é algo que eu acho que é um dos pontos mais difíceis, né? Vamos dizer assim, que a gente tem que estar muito atento, né? Com o ego, né? Esse senso de meu, de eu, né? O quarto ponto é que o devoto é imperturbável na dor e no prazer. Eu acho que é outro ponto também que é questão da equanimidade, né? O devoto, ele é equânime, ele é imperturbável. Ou seja, ele está sempre em paz, ele está sempre em harmonia, independente se ele ganhou, se ele perdeu, né? Se ele está com saúde ou não, se na riqueza ou na pobreza. Então, assim, eu acho que, pelo menos para mim, né, esse é um dos pontos mais, né, de você, em qualquer situação, você está em harmonia. O quinto ponto é o perdão, né? O devoto, ele sempre perdoa, né? Jesus falou muito sobre isso, né, de dar a outra face, né, de se retirarem a túnica dele também, a capa. Então, assim, a questão do perdão, o devoto, ele sempre perdoa, né? Ele não guarda rancor. O sexto ponto é sempre contente. O devoto, ele está sempre contente. A gente vai até falar depois um pouquinho mais sobre isso detalhado. O devoto, ele está sempre contente, porque ele está sempre em contato com Deus, né? Então, quem está em contato com Deus, que é a plena bem-aventurança, como que uma pessoa, né, uma pessoa dessa vai estar triste? Então, ela está sempre feliz, ela está sempre em contato com o seu ser interno, que é a bem-aventurança. Sétimo ponto é a constante contemplação. O devoto ele está 24 horas por dia contemplando o Senhor, né? Se ele está lavando uma louça, ele está pensando em Deus, ele está oferecendo aquilo a Deus, né? Se qualquer trabalho, qualquer atividade, o devoto está sempre contemplando o Senhor. O oitavo ponto é sempre autocontrolado. O devoto ele sempre mantém o controle sobre ele, né? Não sobre o controle das coisas, por isso não tem como, mas é o controle sobre si mesmo, que é o verdadeiro desafio, né?
O nono ponto é a firme determinação. Então, o devoto, ele é determinado, ele sabe o que ele quer, ele sabe onde ele quer chegar. O décimo ponto é ter a mente e o intelecto fixos em Deus, né? Então, esse tá parecido com a questão da contemplação, né? É a mente e o intelecto sempre fixos no Senhor. O não, outro ponto, não incomoda os outros. O devoto, em momento nenhum, em situação nenhuma, ele vai trazer incômodo, ele vai ser um peso, ele vai trazer uma energia ruim. O devoto está o tempo todo trazendo paz, alegria, amor, harmonia. Ele não é perturbado por outras pessoas, né? Ou seja, ele não incomoda e ele não é incomodado, porque ele está sempre nessa bem-aventurança, conectado com essa bem-aventurança. Ou seja, ele não é perturbado por outras pessoas. Ele não pula em êxtase, em alegrias mundanas, né? Aquela, mais uma vez, a questão da equanimidade, né? Ah, eu ganhei, imagina, eu ganhei na Mega Sena. Como é que a gente ia ficar? O Sai Baba está falando aqui. Não, o verdadeiro devoto não pula em êxtase, em alegrias mundanas, né? Ele está sempre em equilíbrio, sempre em harmonia. Fisicamente limpo e mentalmente puro, né? Tem uma questão que o Télio comentou aí no início, né, da roupa, a gente acabou comentando sobre isso, também eu vou falar, né? A questão da limpeza, Sai Baba, ele sempre falava sobre isso, né? Ele sempre chamava atenção para isso. Então, o devoto, ele é fisicamente limpo e mentalmente puro, livre de desejos e preocupações, ama igualmente quem prejudica e quem ajuda, né? A questão, um dos pilares do ensinamento de Sai Baba, de ame a todos, sirva a todos, né? É a todos. Isso aí, Sai Baba não diz ame seu amigo, ame seu parente, né? A todos, né? Sobretudo silencioso, né? O devoto, ele busca ao máximo possível estar em silêncio, né? Quando ele vai falar alguma coisa, quando ele vai fazer alguma coisa, ele sempre faz isso, né, com muito cuidado, né, sempre com muito amor. Mas sobretudo silencioso. Sai Baba também preza muito pelo silêncio. E o último ponto, sempre contente, satisfeito com o que estiver disponível, né? Então, o que vier para o devoto, a situação que aparecer, né, o que seja lá o que for que aconteça na vida do devoto, ele está sempre contente, ele está sempre satisfeito. Então, a vida do devoto, gente, ela deve ser a sua mensagem, né? Não o que ele fala ou o que ele prega, né? Mas sim as nossas atitudes, né? Isso é o que realmente conta, é o nosso comportamento, né? E eu acho, eu sempre me cobrei muito isso, acho que é por isso que eu gosto desse assunto, porque eu acho que é uma grande responsabilidade, né? Nossa, olha lá o que o devoto de Sai Baba está fazendo. Eu já vi isso na minha família, né? Você está ali, olha o que o devoto de Sai Baba está falando, é assim que eles fazem. Então é algo assim que é muito, eu acho que é muito forte, né? Da gente estar o tempo todo atento a isso. Né? E outra coisa interessante, importante, é que o comportamento do devoto não é algo teatral ou forçado. Né? A equanimidade, por exemplo, é impossível de você forçar. Você pode até por um tempo você consegue, né? Fazer ali um teatro sobre isso, mas tem hora que a vida te dá coisas, né? Acontece coisas que não tem como você fingir. Mas claro que tudo é um exercício, né? A gente tem que estar nessa busca sincera, tentando ao máximo possível, né? Primeiro, é estar em contato com isso, né? A gente estar em contato com a mensagem de Deus é muito importante, né? Para a gente saber o que Sai Baba quer da gente, né? Qual é a forma que a gente deve agir. Então, mas para isso a gente tem que estar o tempo todo, né? Por exemplo, o pensamento do dia, eu acho que é um exercício fantástico, né? Na qual a gente deve ali parar, né? E ler assim de uma forma, né? Realmente meditativa, né? Com muita reflexão, com muita calma. Então, esse contato com a mensagem de Deus é muito importante. E nessa questão de comportamento, Sai Baba, eu trouxe aqui até dois trechos, que Sai Baba, ele fala sobre a questão da fala, né? E a fala é muito importante. Eu vou até acho que resumir aqui para não ficar tão longo, eu estou atento aqui ao tempo, tá bom, gente? Isso me diz assim, a língua é a armadura do coração, ela protege a vida do indivíduo. Falar alto, falar muito, falar irrefletidamente, falar cheio de raiva, cheio de ódio, todas essas coisas afetam a saúde do homem.
gerar raiva e ódio nos outros, ferir, perturbar, enfurecer e causar discórdia. Por que se diz que o silêncio é de ouro? O homem silencioso não possui inimigos, embora possa talvez não ter amigos. Ele tem o tempo livre e a oportunidade de mergulhar no seu interior e examinar os próprios erros e imperfeições. E isso também é algo que o devoto ele tem que estar muito atento, sempre, né, aos seus próprios erros, às suas imperfeições, né, qual é a maior dificuldade que eu tenho no caminho espiritual? A gente tem que estar muito atento e focado nisso. Das nossas dificuldades, né? Sai Baba sempre fala isso também, a gente se cobrar. Então, ele não se sente mais inclinado a buscar nos outros essas imperfeições. Se o pé, a Sai Baba diz, se o pé de vocês escorregar, sofrerão uma fratura, mas se a sua língua escorregar, quebrarão a fé ou a alegria de alguém. Essa fratura nunca mais se consolidará. Essa ferida estará permanentemente inflamada. Portanto, usem a língua com muito cuidado. Quanto mais suavemente falarem, quanto menos falarem, quanto mais docemente falarem, melhor para vocês e para o mundo. Né? Então, a gente, né, que está acostumado com a mensagem de Sai Baba, é impressionante assim, o quanto que ele realmente ele fala sobre o peso, né, da nossa fala. E aí também ele coloca quatro fatores que causam a impureza da língua, né, que são pronunciar falsidade, né? Aquilo que não é verdadeiro, você mentir, ou você inventar isso, inventar aquilo, né? Pronunciar falsidade. O segundo é falar em excesso, né? Falar muito. Quando a gente fala muito, a gente acaba falando besteira, e a gente acaba falando que não deve. A gente acaba gastando energia, que é um dos pontos que Sai Baba fala que a gente deve ter muito cuidado. E o terceiro, falar mal dos outros, né? Isso aí é um grande, para o devoto, isso é um crime, né? Falar mal dos outros, inclusive está nos 10 mandamentos, né, de Swami, falar mal dos outros, principalmente na sua ausência. E o quarto, que é ofender ou criticar os outros. Então, Sai Baba diz que a língua é propensa a cometer esses quatro tipos de ofensas, né? E ele diz que nessa era de Kali, essas quatro tendências elas estão desenfreadas, né? É impressionante como que isso está cada vez mais forte assim nas pessoas. As pessoas não têm cuidado com a fala, né? E outro ponto importante que sempre só me chamou a atenção, como é que a gente falou aqui no início, né? Brincando até, mas é a questão realmente da limpeza, da pureza, né? Tanto interna como externa. E aí, em 20 de novembro de 90, ele disse o seguinte: deve haver pureza, tanto interior quanto exterior. A pureza do corpo se relaciona com o nível físico. Abrange atos de purificação, como banho, uso de roupas limpas, ingestão de alimentos puros e coisas do tipo. Né? E Sai Baba, para quem foi praxante, né, a gente via muito isso, né? E como que ele cobrava ali os estudantes de sempre estar com a barba feita, né? Cabelo cortado, aquelas roupinhas brancas, né? Tudo limpinho, tudo bonitinho. E mesmo ao estudar, os livros devem ser saudáveis e inspiradores. Porém, a simples pureza interna não tem valor. Todos, do intelectual ao homem comum, só se importam com a limpeza externa, perdão, sem ligar para a pureza do coração. Não importa quão puros sejam os ingredientes, se o recipiente no qual são cozinhados não estiverem limpos, a comida se estragará. Para um homem, seu coração é o recipiente, e ele deve cuidar sempre para que permaneça limpo e puro. Para purificar o coração, todos deveriam praticar serviço altruísta, e só quando o coração está puro é que se pode prestar serviço altruísta verdadeiro, né? Portanto, tanto a pureza do corpo quanto a da mente são essenciais para um bom devoto, né? E aí, gente, a gente passa a refletir, né, como agradar a Deus na prática, né? Já para a gente ir se encaminhando aí para a conclusão, para a gente não se estender muito, né? Mas como agradar a Deus na prática, né? E acho que o senhor me coloca ali três pontos que são muito chamativos na sua mensagem, né? E o primeiro seria a pureza de coração, né? Como ele acabou de falar também. E ele diz que a qualidade mais importante é justamente a pureza.
né? Hoje em dia, ele diz, tudo está poluído, né? A água, o ar, os cinco elementos, está tudo poluído. E como resultado, a mente do homem também está poluída. E como alcançar essa pureza, né? Ele diz: encha a sua mente com pensamento sobre Deus. Dedique todas as suas ações a Deus e considere Deus como motivador interno. Então, são três passos, né, que Sai Baba nos dá. Sempre pensar em Deus, né, pensar o tempo todo em Deus. Tudo que a gente fizer, a gente fazer, né, a gente dedica isso a Deus. Né? Inclusive, acho que o grande resumo da Bhagavad Gita, né, que é vamos dizer assim, uma das nossas Bíblias, né? A Bíblia, uma das grandes Bíblias da humanidade, o Bhagavad Gita, é justamente sobre isso, né? Você dedicar tudo a Deus, entregar tudo a Deus. E com isso a gente está eliminando o nosso ego, né? Senhor, que seja feita a tua vontade, né? A gente dá o nosso melhor, entrega, né? E o resto é com ele. E considerar Deus como motivador interno, né? Que é o nosso verdadeiro ser, né? O Atman. E ser puro não é que a gente vai ser ali perfeito, né? Mas é ter, pelo menos no momento, mas é ter sempre a intenção sincera de agir corretamente, né? Mesmo que às vezes a gente vai errar, a gente vai, né, ter algum deslize, né? Mas eu acho que é sempre a reflexão que a gente deve estar fazendo, né? Se antes de fazer, de falar alguma coisa, né? Será que Suami aprovaria esse gesto, aprovaria essa palavra? Né? É uma meditação constante que a gente pode fazer. Né? É uma meditação 24 horas que a gente pode estar praticando. Né? Será que isso aqui condiz com o que o meu guru ensina? Né? Essa relação de discípulo e mestre espiritual, gente, é muito importante. A gente tem que estar em contato com o mestre e a gente tem que estar se perguntando o tempo todo, né, Senhor, eu estou agindo corretamente? Eu estou agindo de acordo com os seus ensinamentos, de acordo com a sua vontade? Né? Então, isso eu acho que eu considero, pelo menos para mim, assim, algo realmente muito impactante, né? Muito forte. Você está o tempo todo pensando. Eu acho que é algo que me ajuda muito. E o segundo ponto é o seva, né? O serviço desinteressado. E Sai Baba diz que as mãos que servem são mais sagradas que lábios que oram. Né? E aí você servir com amor, né? Sem buscar reconhecimento, né? Com essa total entrega, Sai Baba diz que é a mais bela expressão de devoção. Né? Você quer realmente ser devoto, né? Praticar, ter essa real devoção a Deus, ele diz que a gente deve servir, a gente deve estar totalmente entregue aos nossos irmãos, à humanidade, à sociedade. Né? E mesmo qualquer. E aqui também é algo que a gente às vezes confunde muito, né? Ah, eu vou organizar um serviço, né? O nosso centro vai organizar um serviço, né? E a gente fica ali pensando naquilo, se concentra naquilo. Mas Saibaba também diz que a gente tem a oportunidade de servir o dia todo. Né? Um sorriso, a gente está servindo. Às vezes você escutar um irmão, escutar uma pessoa que ninguém dá atenção, ninguém gosta né, de ter um tempinho ali para escutar essa pessoa. Né? Hoje em dia é tão difícil a gente ver isso, né? Essa era aí de tanta informação, de tanta correria. Então, são muitas formas, se a gente for realmente parar para ver. Né? Então, o serviço não é aquele seva que a gente, claro que isso também, né? Mas a gente tem 24 horas por dia, a gente tem essa oportunidade, essa chance de servir, né? De tratar as pessoas com amor, com um sorriso. Né? Isso por si só já é um grande serviço. E, por último, o terceiro ponto é a alegria, a atitude positiva. Né? A alegria da pessoa é um sinal da presença de Deus. Né? E aí, como a gente comentou aqui, por que que o devoto ele está sempre feliz? Né? Por que que Sai Baba diz que o devoto ele é sempre feliz, ele é sempre alegre, contente? Né? E aí Sai Baba diz o seguinte: os peixes são felizes porque estão imersos na água. Quando são jogados fora dela, eles lutam e sofrem com uma dor mortal. Assim também, o homem é feliz quando está imerso no amor, na paz interior, na verdade. Ou seja, quando o homem está conectado com o seu eu interior, né, assim como o peixe está na água, o peixe tem paz na água. E agora tira o peixe da água. Então, essa é a mesma situação. Todos nós estamos fora da água, né, vamos dizer assim, comparando com o peixe. Né? Então, por isso que a nossa vida é essa grande tribulação, né? A gente nunca está em paz, essa questão também dos desejos.
A gente pode reparar, né? Quando você tem um desejo ali muito forte por uma coisa específica, quando você atinge ali o ápice, né? Você atinge aquele grande desejo, você pode ver que daqui a uma semana, um mês, aquilo ali já é algo normal para você, né? Aquilo já passou. Então, porque não é atingir esse tipo de desejo, né? Não é a verdadeira felicidade. Então é a mesma coisa, assim como quando a gente está fora da nossa verdadeira natureza, né, que é esse contato com Deus, a gente não tem como, gente, é impossível, a gente não vai ser feliz, né? Você vê pessoas aí que têm tudo materialmente, né, que têm tudo e não são felizes, né? São pessoas, tem pessoas deprimidas, né? Eu tenho um amigo que ele trabalha numa clínica psiquiátrica, né? Ele falou que a quantidade de pessoas lá que aparecem, né, ricas ali, mas ricas mesmo, né, e com depressão, né, ou com tanta assim tristeza, né, na tribulação da vida, é impressionante. Então a ideia que a gente tem é errônea, né? Mas é justamente porque a pessoa está identificada com o mundo material, né? Para ela, para aquela pessoa, tudo é o mundo, né? Se resume ao mundo material. A felicidade dela depende daquilo ali. Então, às vezes, o empresário, quando ele vê o negócio dele ameaçado, ele fica louco, né? Tem pessoas que se matam, né? Que não resistem a essa pressão, mas justamente por conta desse apego, dessa identificação. Então, o devoto, não, o devoto ele está sempre identificado com o seu ser interno, o seu ser verdadeiro. Por isso, assim como o peixe, né, está na água, o verdadeiro devoto ele está sempre feliz, né? E para a gente já se encaminhar para a conclusão, né, a gente tem que uma reflexão, né, final que eu acho que a gente pode fazer seria de imaginar, né, Swami observando, né, cada um de nós. E caso aqui alguém não tenha, né, Swami como seu mestre, né, a organização SAI é universalista, né, Sai Baba nos ensinou isso. A gente não deve ter esse apego, é a forma de Sai Baba, né? Claro que para nós devotos a sua forma é importantíssima, belíssima, né, mas ele sempre nos ensinou isso, né? Que todas as formas são divinas, né? E não existe uma forma melhor que a outra. Então, que a gente possa fazer esse exercício diário, né? De imaginar Deus observando todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos, né? E ele não olha ali quantos bares a gente canta, quantos livros a gente lê, mas sim como a gente trata os outros, né? Quanto que a gente aplica essa sua mensagem. E aí, Swami diz o seguinte. Se vocês são verdadeiros devotos, examinem por si mesmo há quanto tempo vocês têm escutado os discursos de Swami. Anos se passaram. Até que ponto vocês cresceram espiritualmente? Até onde vocês colocaram em prática os ensinamentos de Swami? Para que serve apenas ouvir? Não é tudo um desperdício? Vocês estão ouvindo, mas não estão colocando os ensinamentos em prática. A fome só pode ser apaziguada, saciada, quando o alimento é preparado e comido. Só o devoto que pratica o que aprendeu é um verdadeiro devoto, né? Então, a melhor forma de amar a todos, a melhor forma de, perdão, Swami diz, a melhor forma de me amar é amar a todos, a melhor forma de me servir é servir a todos, né? Então, ser um devoto sai é ser esse reflexo do amor divino. É agir com retidão, falar com doçura e pensar com pureza. Então, eu concluo aqui com mais uma última frase de Swami, em que ele diz que cada membro do Centro Satya Sai Baba deve trabalhar muito para purificar a qualidade da sua vida. E o objetivo deve ser levar uma vida perfeita, uma vida ideal. Ser um exemplo ideal dos ensinamentos divinos de Bhagavan. O mundo responderá à vida ideal de um devoto sai. O mundo anseia pela vida ideal e, por sua própria vontade, adotará essa vida se ela se mostrar. Né? Aquela grande questão, né, de seja a transformação que você quer ver no mundo. Né? Se a gente quer um mundo realmente, né, a gente quer um mundo de paz, de harmonia, de amor, então que a gente seja essa paz. E aí Sai Baba diz que o mundo vai adotar esse exemplo, né? Eles responderão e seguirão tal vida.
Então, queridos, é isso. Agradeço muito a Suame, a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre uma honra, um prazer, e que a gente possa sempre estar unidos nesse laço de fraternidade, de amor, né? Incentivar cada vez mais todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos, e por todas as pessoas que a gente possa estar em contato, né? Que a gente possa levar esse perfume do amor divino de Sai. Então, Sai. A gente agradece muito, né, a presença do Vitor Hugo, né,